Já usando o texto, que daqui a pouco eu vou pregar sobre ele, quero convidar vocês a olhar aqui na palavra de Deus, e nós vamos para Mateus, capítulo 27, hoje eu vou falar sobre morte. Como é que você vai morrer? Que coisa mais linda, né? É em alusão a finados agora, quarta-feira, dia 2, então o nosso apacentai contempla esse tema de morte. Que coisa, hein? Falar sobre morte na igreja, um domingo de manhã, perto do dia de finados. Espero que não seja uma mensagem prática. Mas eu quero agora, no momento da oferta, olhar aqui no texto, que vai servir de base, para falar sobre contribuições também. E em Mateus, capítulo 27, no versículos 5 e 6, nós encontramos um detalhe que é o desfecho da história de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, depois de ter traído Jesus, entregue Jesus para ser crucificado, tomado de muito remorso, eu não diria que se arrepende, mas ele sente aquele remorso e se sente muito mal. E no versículo 5 diz: então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. E os principais sacerdotes, pegando as moedas, disseram: não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque o preço é de sangue. Só uma rápida alusão, usando esse texto, sobre esse ato, esse gesto que eu vou chamar vocês a fazerem, e que sucessivamente nós fazemos nos cultos, que são as ofertas e dízimos. Nós percebemos nesse texto que os sacerdotes, embora não eram homens que estavam voltados para Jesus, mas foram treinados para cuidar das coisas religiosas de Israel, os sacerdotes tinham noção de que existe dinheiro que é sacrificado a Deus e existe dinheiro que é sacrificado ao maligno. Quando Judas pegou aquelas moedas do pagamento da sua traição e, num ato de repulsa ao que ele mesmo tinha feito, jogou aquelas moedas no templo. Qualquer sacerdote comum poderia pegar aquelas moedas e dizer: é oferta ao Senhor. Mas esses sacerdotes, eles pegaram a oferta e falaram: não é justo. Essas ofertas são malignas. Essas ofertas, esse dinheiro é consagrado a algo maligno. Não é justo e não podemos colocá-lo nas ofertas do templo. E desprezaram aquele dinheiro no tocante ao trabalho do Senhor. Somente esse comentário para você perceber que a forma como nós usamos o nosso dinheiro no dia a dia influencia decisivamente esse momento de contribuição. Se consagramos nosso dinheiro à pornografia, se consagramos o nosso dinheiro a uso naquilo que não é necessário e não é pão, se consagramos o nosso dinheiro com afazeres desonestos, de forma desonrada, nenhuma oferta entregue na casa do Senhor é recebida pelo Senhor como algo aceitável, é desprezada por Deus. Portanto, mais do que os 10 reais, os 20, os 50, os 1000, os 5 mil que você entrega no templo, tudo que você tem precisa estar consagrado ao Senhor. E precisa ser usado de alguma forma sábia em benefício da sua casa, da sua família, da sua vida, dos necessitados, para depois ser usado em favor da obra de Deus. Vamos fazer as contribuições? Os irmãos que vão entregar os dízimos do Senhor, se já estiver pronto, venha à frente. Levante o envelope, levante os dízimos aqui, as ofertas e contribuições que todos estão fazendo. Nosso Deus, nosso Pai, junto com a nossa contribuição consagrada à igreja, vai também todo o nosso recurso consagrado para coisas boas no nosso dia a dia. O nosso dinheiro é gasto naquilo que é pão, Senhor, naquilo que é necessidade. Não colocamos o nosso recurso para patrocinar coisas malignas. Não colocamos o nosso recurso para patrocinar morte, traição, engano, assim como Judas fez. Nós queremos agora pegar este recurso e depositar no seu altar
e ser recebido pelo Senhor com alegria e prazer, e que o Senhor supra cada um de nós. E como teu servo neste lugar, por ti aqui plantado, eu declaro sobre cada contribuinte que assim o faz, Senhor, o cumprimento das tuas promessas em forma de provisão e prosperidade. O Senhor não vai deixar faltar o que é necessário, e o Senhor vai fazer além do que é necessário. Muito obrigado pela porta do emprego aberto, pelo novo negócio que já surgiu e nessa semana vai se manifestar na vida dos teus servos. Nós te louvamos e agradecemos pelo tempo de contribuição, em nome de Jesus, amém, Senhor. Assim que os irmãos entregarem os dízimos aqui, você vendo que diminui o movimento, já traga a sua oferta, deposite no altar e vamos nos preparar para ouvir a palavra de Deus em seguida. Bendito seja o nome do Senhor. Quem quer morar com Jesus no céu? Então tem que morrer. Ué, eu já sei que tem cabecinha pensando, não, arrebatamento. Isso é com Deus, não é com você. É Deus é que sabe se vai ser no arrebatamento. Eu prefiro no arrebatamento, você também. Mas o caminho normal é morrer. E morrer é o fato mais razoável da vida. Nós, quando crescemos, quando nascemos, crescemos, nos tornamos jovens, nem sempre vamos realizar todos os sonhos que a gente tem. Pensamos em ser médico e acabamos virando pastor. Pensamos em ser engenheiro e depois não conseguimos fazer uma faculdade. Pensamos em morar em um determinado lugar e não conseguimos ir para lá. Mas uma coisa que é certa é que todos vão morrer. Fala para o seu irmão de uma forma enfática, você vai morrer, fala para ele. Não precisa ser hoje, não. É um fato da vida. É um fato da vida. E se as pessoas fossem um pouco mais atentas, estariam preparadas para esse fato, se programariam para ele, se organizariam para esse momento, que vai acontecer com todo mundo. Algum cantor do passado fez uma música que era mais ou menos assim: quando será o dia da minha sorte? Antes da minha morte, eu sei que esse dia vai chegar. Uma coisa é certa, se a sorte vai chegar, não sei, mas a morte vai. Então todo mundo vai morrer. Um dia qualquer de algum ano, dia 2 de finados, alguém vai estar lembrando de você. Dia 2 de novembro de algum ano, alguém vai estar lembrando de você. Alguém vai estar derramando alguma lágrima. Espero que ninguém esteja dizendo, graças a Deus, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Mas o fato é que todos vão morrer. Nós não sabemos quando e não sabemos como será essa morte. Um acidente, uma parada cardíaca, uma morte natural. Não vamos acordar um dia que deitarmos e no dia seguinte não vamos levantar. Se vamos sofrer, se vamos ficar um mês no hospital internado, se não vamos. Não adianta ficar fazendo aí cruz credo. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos se isso acontecerá quando tivermos uma idade avançada ou ainda, para aqueles que são mais novos, se ainda na juventude vai morrer. Estamos sujeitos à morte todos os dias. Todos os dias estamos vivendo o risco da morte. Todos nós. E a questão não é saber quando vai ser essa morte ou do que vamos morrer, mas a questão é saber se nós estamos preparados para esse dia. Se estamos prontos para esse dia. Uma das coisas mais terríveis que existe é ter um desafio pela frente e não estar preparado para ele. Ir fazer uma prova, um vestibular e não se sentir preparado. Ir fazer uma entrevista de emprego e naquele dia não está bem e não se sente à vontade para preencher aqueles questionários ou para responder aquelas perguntas que vão ser feitas. Para um pregador como eu, é subir num púlpito e não se sentir preparado. Tem dia que a gente não está bem, com dor de cabeça, gripado e alguma coisa, e a gente não está bem emocionalmente, e é muito ruim subir num púlpito para pregar e não se sentir preparado. Mas todas essas coisas têm uma nova chance depois. Esse ano não conseguiu passar no vestibular, o ano que vem talvez consiga. A pregação não foi boa agora, talvez a próxima seja boa. O emprego não deu certo, mas vai ter outra porta, vai ter outra entrevista. Não conseguiu aqui, vai conseguir ali. Não deu para casar com essa pessoa, vai casar com aquela. Para a morte não. Aí não tem segunda chance.
Hebreus 9, 27 diz: ao homem cabe morrer uma vez e depois aguardar o juízo. Acabou, fechou. Não tem outra chance. Tem que estar preparado. É como a parábola das virgens que o noivo vem e 5 estão prontas, casam. 5 não estão prontas, não casam. Não adianta chorar, não adianta bater na porta, não adianta dar desculpa, não adianta pedir misericórdia, não adianta nada. Acabou. Não está pronto, não está preparado, acabou. Tem pessoas que vão carregando a vida, vão empurrando com a barriga, vão empurrando seus pecados com a barriga, vão empurrando a sua iniquidade com a barriga, e vão pensando: um dia eu acerto isso, um dia eu resolvo, um dia eu vou mudar, um dia eu... Mas quem garante que esse dia vai chegar? Qual é a garantia que vai ter essa oportunidade? Não adianta pôr na agenda: daqui 3 meses eu vou deixar de fazer aquilo errado, ou então eu vou começar a fazer aquilo que é certo. Não adianta pôr na agenda: amanhã eu vou... Não, é hoje, porque ninguém sabe quando vai morrer, mas vai morrer uma hora. E todo mundo sabe, é chover no molhado dizer que gente nova morre, gente velha morre, gente sem saúde morre, gente com saúde morre, gente de qualquer classe social morre. Tem dinheiro, mas morre. Pode pagar os melhores médicos, mas morre. Pode ser médico, mas morre. Então, a morte é um fato. Dia 2 de novembro é um fato. É um fato que vai acompanhar e vai chegar para a vida de qualquer um. A questão é entender como é que nós estaremos no dia da nossa morte. Nós temos esse texto que serve de base de Mateus 27, 2 mortes, que representam 2 tipos de morte, que representam 2 situações de morte, 2 formas que sintetizam todo tipo de morte que as pessoas vão ter. Alguns vão morrer como Judas e outros vão morrer como Jesus. O capítulo 27, ele indica essas 2 mortes. Ele começa indicando a morte de Judas e ele termina, ou vai perto do seu final, indicando a morte de Jesus. Temos detalhes sobre como estava Judas quando morreu e como estava Jesus quando morreu. Nós temos um indicativo de como nós podemos estar, como Judas, ou como nós estaremos como Jesus. O certo é que todo mundo na face da terra vai morrer um dia e vai estar como Judas ou vai estar como Jesus. As 2 mortes de Mateus 27, elas indicam 2 únicos tipos de morte, quanto a como estaremos no dia da nossa morte. E é sobre isso que eu quero observar com vocês e aprender algumas coisas. Capítulo 27 de Mateus, versículo 1 e 2, dá uma introdução. Fala de um dia, ao romper o dia. Versículo 1: todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E o versículo 2 diz: e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Aqui esses 2 versículos trazem um plano inicial para os 2 processos de morte que vão acontecer. Nós temos a morte de Judas logo em seguida. E existem pessoas que morrem como Judas, como traidores, como pessoas desprezíveis, como pessoas que estão marcadas por uma vida insignificante. Vamos ver sobre isso. Diz o texto no versículo 3 e no versículo 4 e 5, que indica a morte de Judas. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é com você. Então Judas, tirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Aqui está um tipo de morte. O segundo tipo de morte, depois de uma sucessão de fatos, em que Jesus é preso, ele passa pelo seu julgamento, ele é julgado, ele é condenado, ele tem um tempo de martírio, ele é humilhado, ele é desprezado, ele é levado à cruz. E diz no versículo 45 a 50, o segundo tipo de morte é a morte de Jesus,
E existem pessoas que morrem como Jesus morreu. Eu quero salientar que não estou falando, uns morrem enforcados e outros morrem crucificados. Eu estou falando do estado em que a pessoa está quando ela morre. Como que ela está quando morre. Então nós vimos como Judas estava, e agora nós vamos ver como Jesus estava. Versículo 45. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde, e por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebedo em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Versículo 49. Os outros, porém, diziam: espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Vamos ver as diferenças entre essas duas mortes. Primeiro, vamos ver a diferença quanto ao equilíbrio interior. Equilíbrio interior é algo muito importante na nossa vida. Uma pessoa equilibrada, ela é melhor do que um guerreiro valente. A pessoa que tem o domínio sobre suas emoções, sobre seus sentimentos, a pessoa que tem o domínio sobre os seus pensamentos, isso é uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que por dentro não vive em turbilhão, embora possa haver um turbilhão por fora, mas por dentro não vive turbilhão. As pessoas normalmente pensam que porque tem turbilhões, lutas, dificuldades, tempestades ao redor, necessariamente por dentro elas têm que estar da mesma forma. Está tudo tumultuado, então eu tenho que estar tumultuado por dentro. Está tudo difícil, então é impossível não estar mexido por dentro. Isso é um caminho natural, é o caminho dos homens, não é o caminho do Espírito. A Bíblia diz que a paz de Deus guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos dá uma alegria que não é como a alegria que o mundo dá. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. A Bíblia diz que é possível haver tumulto por fora e paz, alegria e justiça por dentro. Primeira diferença que nós vamos ver entre Judas como morreu e Jesus como morreu é como eles estavam em relação ao seu equilíbrio interior, como eles estavam por dentro. Fazer um raio-x deles. Vamos olhar Judas. Judas morreu carregado de remorso e culpa. No versículo 3 está escrito que ele traiu Jesus, uma informação, percebeu o resultado da besteira que fez. Ele não tinha dimensionado antes. Ele talvez pensava: eu vou ganhar um dinheiro, vou entregar Jesus, eles vão dar umas chibatadas nele, ele vai ser solto e vai continuar. Mas quando ele vê que Jesus foi condenado, versículo 3, vendo que Jesus havia sido condenado à morte, ele foi tocado de remorso. Diga: tocado de remorso. Ele ficou o interior dele mexido com o remorso. O dicionário de sil.com, ele define remorso da seguinte forma: arrependimento, sentimento de culpa, sensação de mal-estar, de angústia, que resulta de uma falha ou erro cometido contra alguém. Isso é o remorso. O remorso acompanha o arrependimento, mas não é o arrependimento. Sentimos remorso pelo mal que fazemos a pessoas e arrependimento pelo mal que fazemos a Deus. Aí está a diferença entre remorso simples e remorso que está acompanhando o arrependimento. Tem pessoas que têm remorso pelo mal que elas fazem para os outros ou para elas mesmas, mas não têm arrependimento. Elas têm essa angústia anterior, essa sensação de mal-estar, elas têm esse resultado da falha que eles tiveram, mexendo no seu interior, mas porque machucaram pessoas, ofenderam pessoas, prejudicaram pessoas, fizeram mal para a sociedade, ou para o grupo a que pertence, seja família, seja igreja, seja uma ONG, fizeram mal para aquele grupo e tem um remorso interior, mas não tem o arrependimento.
O arrependimento é quando percebemos que aquele mal que fizemos, embora tenha mexido e prejudicado pessoas ou situações, aquele mal que fizemos rompeu o nosso relacionamento com Deus, tirou a nossa intimidade com Deus. Judas está passando isso. Judas ficou 3 anos e meio junto com Jesus, e naquele momento ele teve um remorso pelo mal que ele fez a Jesus. Ele prejudicou alguém, ele foi tomado por uma angústia interior. O salmista Davi, ele pecou contra pessoas, ele teve remorso, mas o remorso dele acompanhava o arrependimento. Ele tinha um arrependimento e um remorso. Salmo 51, versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então o salmista Davi, quando pecou contra pessoas, teve remorso, mas ao mesmo tempo ele teve arrependimento, porque ele diz: eu pequei contra Deus, e tudo que Deus trouxer de punição na minha vida é justo, eu mereço, não vou me revoltar com o mal que vier sobre mim, por causa da minha culpa. Judas não teve arrependimento, ele teve remorso. Ele morreu sendo um instrumento de Satanás. É assim que ele estava por dentro, sendo um instrumento maligno para semear morte. Ele semeou a morte de Jesus, mas aquilo que semeou ao outro, na verdade ele trouxe sobre si mesmo. Ele morreu semeando morte. Ele foi um instrumento maligno. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. O ladrão tipifica Satanás, que tem o mesmo objetivo de matar, de roubar, de destruir. E foi assim que Judas morreu, tomado de remorso, cheio de angústia pelo mal que tinha feito, como um semeador de morte, que semeou morte em outros, mas trouxe morte para si mesmo. Por isso ele foi e se enforcou. Jesus não tinha remorso nem culpa. Quando ele está no Calvário, ele não tinha remorso e nem culpa. Vejam comigo, versículos 11 a 14 de Mateus 27. Ele não se justifica. Quando ele é levado a julgamento, diz que Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo isso. Sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Jesus nada respondeu. Então Pilatos perguntou: não está ouvindo quantas acusações fazem contra você? Mas Jesus não respondeu nenhuma palavra. E o governador ficou admirado. Espera aí, esse homem vai ser morto e ele não está preocupado em provar quem ele é? Você é o rei dos judeus? Você que está dizendo. Ele não está preocupado em se justificar. Ele não está preocupado em dizer: mas não é bem assim, ou eu tenho meus motivos, ou eu tenho minhas razões. Isso mostra uma pessoa segura dentro de si, que não tem remorso e não tem culpa, e por isso não está preocupado em se justificar. Ele não se justifica para si mesmo e nem para os outros. Ele está sendo condenado para ser tratado como um malfeitor, mas ele não está procurando dizer: eu sou uma pessoa boazinha. Ele não está interessado nisso. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele fez, e ele sabe que ele não fez nada que tenha que se envergonhar. Então ele não traz nenhum remorso no seu interior. Ele não fez o mal para ninguém. Ele não prejudicou o seu relacionamento com Deus, com o Pai. Completamente oposto a que Judas vivia. Ele não carregou culpa, a não ser a nossa culpa. Ele morreu carregando a nossa culpa sobre ele. O nosso pecado estava sobre ele. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz: no entanto, era o nosso sofrimento que estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando.
E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferido. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. E eu vou dar uma de pastor Vanderlei, está na hora de você dizer aleluia. Se você não dizer aleluia, você é... Não vou dizer nada não, deu vontade. Vou repetir só a última frase, Vanderlei, dá força aí, você fala para os outros, faz você também. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Mas pode ser glória a Deus também. Pode ser aleluia e glória a Deus. Pode ser glória, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, glória, aleluia, aleluia, glória. Ele não tinha culpa, mas ele carregou culpa. A tua culpa, a minha culpa. Aleluia. Judas não, Judas levou a culpa dele. Ele estava cheio de culpa, ele estava cheio de remorso. Jesus não tinha remorso e culpa. Como é que nós vamos morrer? Se você morrer hoje, como é que você vai morrer hoje? Sem culpa e sem remorso? Ou carregando remorso e culpa? Como é que você morre hoje, se a sua morte chegar hoje à tarde? Se você tiver o resultado da eleição, pum, cai de... Está repreendido. Está me repreendendo ali, ó. Vamos ver outra diferença. Diferença quanto ao sentido da vida. A diferença quanto ao sentido da vida. Judas morreu percebendo a inutilidade da sua vida. No versículo 3, diz que ele devolveu as moedas que ele recebeu. No versículo 5, ele diz que ele jogou fora, tirou as moedas no templo. As moedas davam para comprar um terreno. Ele pegou aquele valor de um terreno e jogou fora. Ele morreu percebendo como a sua vida tinha sido inútil. A Bíblia categoriza Judas como um homem apegado a bens materiais. Ele era tesoureiro do grupo, da equipe, e ele roubava da sacola das ofertas. Ele era desonesto. O caráter dele era marcado pelo apego às finanças, aos bens, ao dinheiro. E quando ele joga as moedas, é mais ou menos como dizendo: eu joguei a minha vida fora, eu vivi em função de dinheiro, eu criei inimizade por causa de dinheiro, eu traí o melhor amigo que eu tinha, aquele que me amou, por causa de dinheiro. Eu joguei fora o meu relacionamento com todos os outros discípulos, e vou marcar o meu nome na história como um traidor, alguém que foi vendido, que se vendeu por dinheiro. Ele viveu em função de dinheiro. E agora ele vai morrer, ele vai se enforcar, mas antes de se enforcar, ele passa uma mensagem ao mundo: eu joguei a minha vida fora. A minha vida foi inútil. Eu vivi correndo atrás do vento. Todas as decisões que eu tomei na vida, que ocuparam a minha mente, foi atrás da busca de bens. Neguei valores, desprezei a minha honra, desprezei o meu caráter, desprezei a minha imagem, a minha reputação, destruí aos olhos daqueles que estavam perto de mim, de Pedro, de Tomé, de João. Eu destruí a minha imagem, a minha reputação, por causa de dinheiro. Ele percebe: a minha vida não valeu nada, e por isso ele morreu sozinho. Sua morte não importou para ninguém. Conta o texto que quando ele foi tomado de remorso, versículo 3, tocado de remorso, ele devolveu as moedas aos principais sacerdotes e fez uma confissão para eles, e fez uma declaração para eles: pequei, traindo sangue inocente. Qual foi a resposta deles?
estou nem aí. Isso é contigo. Que nos importa? Isso é com você, problema teu. Talvez ele queria naquele momento que alguém desse um abraço nele. Talvez ele estava esperando que alguém falasse: você errou, mas tem jeito, vem cá, vamos te ajudar. Talvez ele estava esperando que alguém falasse: não faça besteira, nós queremos ser com você. Ele queria alguém, não tinha ninguém. Não tinha ninguém para ajudá-lo, não tinha ninguém para abraçá-lo, porque a vida dele não era significativa para ninguém. A vida dele não importava para ninguém, porque ele não viveu em função de outras pessoas, ele viveu em função dele, das paixões dele, da avareza dele, do dinheiro dele, da cobiça dele. Ele viveu para si, e agora ele morre sozinho. É assim que ele está, não só se sentindo sozinho, mas sendo uma pessoa sozinha. Não tinha ninguém para abraçá-lo. Quando ele diz eu pequei, não tem ninguém para chorar com ele. Ninguém se importou com a sua morte, porque a vida dele não marcou ninguém. E isso representa todas as pessoas que vivem em função desse mundo. Vivem em função de prazeres, vivem em função de curtição, vivem em função de dinheiro. Essas pessoas estão semeando uma morte para eles, na solidão, que não vai marcar ninguém. Que os únicos que vão chorar são os credores, que vão pensar: ele não vai me pagar nunca mais. Não terá ninguém se condoendo, não terá ninguém abraçando, não terá ninguém se importando. É assim que foi a morte de Judas. E Jesus teve uma vida significativa. Por isso a sua morte trouxe pesar, trouxe dor para muita gente. Versículo 55 diz que havia muitas mulheres que estavam ali aos pés da cruz. E provavelmente aqui em Lucas, em Mateus não diz, mas chorando aos pés da cruz. Não diz o texto, mas os discípulos estavam por perto, meio escondidos talvez, alguns mais perto, outros mais de longe, mas quebrantados, chorando, sentindo tristeza, angústia, porque Jesus estava morrendo. Havia muita gente sofrendo por causa da morte dele. Ainda hoje, 2000 anos depois, eu sou um daqueles, e se tiver mais algum aqui que ainda sofre e chora porque ele morreu na cruz, se manifeste agora. 2000 anos depois, ainda tem gente que a vida dele foi significativa para elas. Jesus morreu como uma pessoa significativa, e não era só para os seus amigos, discípulos, para sua mãe. Ele foi significativo para os seus algozes. No versículo 54, alguns deles chegaram a dizer: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. A vida dele importava. Perceberam, ele era o Filho de Deus. Versículo 48 fala que ele diz: eu estou com sede. Aí um dos soldados vai lá, pega vinagre, põe na ponta de um caniço, de uma vara, e faz chegar a ele. O vinagre representava um gesto de alívio para a dor. Esse vinagre vem do grego oxos, que significa um vinho ácido, e a população pobre de Jerusalém usava aquilo para saciar a sede do deserto. Nem a água matava a sede, mas esse oxus era capaz de aliviar do sofrimento da sede. Então até os seus algozes, quando ele estava morrendo, se importaram com ele e foram aliviar a dor dele. E a própria natureza também sofreu por causa dele. Versículo 45 diz: a partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Enquanto Jesus estava na cruz, a natureza estava gritando: nós nos importamos com o que está acontecendo. A vida dele é significativa para nós. A natureza, a Bíblia diz em Romanos que ela geme aguardando o dia da redenção.
A natureza se importou. E quando você vai um pouco mais para frente, no versículo 51, você vê que depois que ele entregou o seu espírito, versículo 50, no versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitos corpos já falecidos ressuscitaram. Olha o impacto da vida de Jesus, que agora na sua morte é refletida. A natureza se importa com a morte de Jesus. Mulheres choram, discípulos choram, amigos choram, os inimigos também percebem o quanto a vida dele era significativa, e a natureza geme, se revolta, se levanta, porque se importa. Como que Jesus estava ali? O sentido da vida dele para Deus também naquele momento era muito importante. Nós percebemos que na cruz Jesus ora. Ele ora. Primeiro ele ora sobre o peso da dor. Quando ele percebe, ele sabe, ele conhece que as iniquidades fazem separação do homem e Deus, e ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os pecados da humanidade. Então necessariamente, para cumprir uma lei espiritual, Deus teve que dar um passo atrás. Aquele que nunca o deixou, que esteve com ele em todo o tempo, agora mesmo sem ele pecar, mas ele está coberto com os nossos pecados, estão sobre ele, e ele diz: Pai, por que me desamparaste? E o Pai recua, mas não o abandona, não recua porque ele está com aversão a Jesus. O Pai recua porque ele está com aversão aos nossos pecados que estão sobre Jesus. Em Atos está escrito que Deus o ressuscitou do meio dos mortos. Deus, o Pai, o ressuscitou do meio dos mortos. Porque quando ele morreu, quando ele entregou o seu espírito, e aí é a segunda oração que ele faz, no versículo 50, clamando outra vez em alta voz, entregou o espírito. Novamente ele ora. Quando ele entrega o espírito, a sua carne é dilacerada, o seu corpo é esmagado pelas nossas transgressões. O inferno pensa que triunfou, mas onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória do Filho de Deus. Com toda essa situação, eu estou querendo apenas mostrar para vocês que Jesus estava em plena comunhão com Deus quando ele morre. Só ora quem está em comunhão, só ora da forma como ele orou. Está no martírio, está na maior das dores, está orando. Só quem tem comunhão com o Senhor faz isso. Enquanto Judas morre sozinho, Jesus morre acompanhado pela natureza, acompanhado pelas pessoas com quem ele viveu, acompanhado pelo Pai. Sabem por quê? O versículo 45 diz que quando Jesus foi para a cruz, toda a terra entrou em trevas. O único lugar que não tinha trevas era dentro dele. Judas tinha trevas no interior dele. Judas morreu cheio de trevas em si. Jesus morreu sem ter trevas no seu interior. O sentido da vida. E por fim, diferença quanto ao sentido da morte. Judas se matou para acabar com tudo, porque estava desesperado, tomado pelo remorso, pela culpa. Jesus entregou a sua vida para ressuscitar e tomá-la de volta depois. Mateus 27, versículo 5 diz: então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou. Versículos 52 e 53 do mesmo texto diz: os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram, e saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Judas morreu para morrer, Jesus morreu para viver. Judas morreu para acabar, Jesus morreu para reiniciar. E agora reiniciar num novo corpo incorruptível, num corpo poderoso, que a sua ressurreição não ficou só para ele, assim como a sua vida influenciou e foi significativa para muita gente, agora a sua morte também vai ser influenciadora e significativa para muita gente. Por isso, dos sepulcros muitos santos se levantam, são ressuscitados, andam pela cidade e anunciam boas novas. Por quê? Porque Jesus não se matou, ele se entregou. Em João 10:18 ele diz: ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, porque tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E eu recebi isso como um mandado do meu Pai. Aleluia! Aleluia! A morte de Jesus produziu lágrimas em muitas pessoas que haviam convivido com Ele. E promove lágrimas na gente também hoje, porque convivemos com Ele. E ao sabermos que Ele morreu pelos nossos pecados, ficamos constrangidos. Ao mesmo tempo que agradecemos, ficamos constrangidos. Até os seus algozes declararam que não viam nele culpa alguma. Maior autoridade da época naquela região, Pilatos, ele diz: não vejo nele culpa alguma. Aqueles que o levaram para a cruz e os cravaram lá, disseram: ele é o Filho de Deus, verdadeiramente. Jesus morreu sem culpa, sem remorso, sem pecado. E num ato de amor se entregou para livrar da morte eterna todo aquele que nele crê. Jesus morreu cumprindo um propósito divino e morreu para depois ressuscitar. E você, como é que vai morrer? Como é que estará o seu estado interior quando você morrer? Temos parâmetros aqui. Temos o parâmetro de alguém que morre cheio de remorso e culpa, por causa dos seus erros e pecados não tratados. E alguém que morre sem culpa, sem remorso dele. Temos alguém que morre olhando para a sua vida e dizendo: a minha vida não tem sentido, é insignificativa. E que enquanto está morrendo, está todo mundo dizendo: e daí, qual o problema? Segue a vida, não vai fazer falta nenhuma. Não deixou legado, não deixou nada construído para os outros, porque viveu só para si, só para os seus interesses, sem se importar com os outros, a ponto de trair o maior amigo, o que mais esteve perto dele. Mas temos um outro que teve uma vida significativa. Que vida significativa! Quantos milhares de milhares, milhões de milhões hoje vivem com Ele, já viveram com Ele um dia. Todos estarão reunidos com Ele para todo sempre, por toda a eternidade. Porque a vida significativa de Jesus não foi só para essa vida, mas foi para toda a eternidade. Nós temos um que tinha sentido na vida e outro que não tinha sentido na vida. E por conseguinte nós temos um que tem sentido na morte. Morre para viver. E outro que não tem sentido na morte, morre para morrer. Como é que vai ser a sua morte? Como é que vai ser o dia que você não estiver mais aqui? Dia 2 de novembro, alguém vai lembrar de você? Como vai lembrar? Qual o impacto que você causou? O que você produziu? Como é que você vai morrer? A viúva vai dizer: aleluia, lá se foi todo o peso da minha alma.
ou ela vai estar enlutada, triste, sentindo falta? Qual é o sentido que você está dando para a sua vida? Qual é o sentido que você dará para a tua morte? Depende de como está o teu interior hoje e como ele estará quando você morrer. Vamos ficar em pé. Bendito seja o Senhor. Senhor, eu oro a Ti ao terminar de pregar essa palavra para eles. Eu volto a minha voz a Ti. Precisamos de um milagre. O milagre do entendimento aberto. O milagre que leva ao arrependimento. O milagre que faz reconhecer a necessidade de dar sentido na vida para poder ter sentido na morte. Isso não é revelado por conhecimento, Senhor. É revelado pelo Teu Espírito. Se o Teu Espírito não revelar, ninguém sabe. Ninguém pode conhecer essas coisas por ser atento. Só o Senhor pode trazer esse conhecimento. E eu lhe peço que o Senhor traga essa revelação aqui. Que as palavras que eu falei se transformem em vida dentro de cada uma das pessoas que as ouviu. Que todos nós estejamos preparados para o dia da nossa morte. Para que quando nós morrermos estejamos assemelhados a Ti, Senhor Jesus, e não assemelhados a Judas Iscariotes. Pai, se alguém aqui está com seu coração quebrado diante de Ti, talvez envolto por culpa e remorso, eu lhe peço que nesta manhã o Senhor tire isso. O Senhor traga junto com isso o arrependimento que é capaz de remover uma multidão de pecados. Que aqueles que estão olhando as suas demandas com outras pessoas apenas o plano horizontal, consigam enxergar um plano maior, o plano vertical, e perceber o quanto estão ofendendo ao Senhor, e assim se arrependam e sejam perdoados, pois todo aquele que confessar o seu pecado será perdoado. Nos ajude, Senhor. Não podemos viver sem a aplicação da Tua palavra em nós. E essa aplicação é feita pelo Teu Espírito, não é trabalho humano. Eu até reconheço que a pregação, ela tem muito, Senhor, da capacitação que o Senhor dá a homens, mas do esforço humano. Mas o resultado da pregação é obra exclusiva do Senhor. Por isso eu lhe peço agora, produza os resultados em nosso meio. Que vidas se rendam a Ti. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Todos curvem a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero fazer uma oração específica por quem está carregando remorso ou culpa. Venha aqui na frente. Venha. Se por algum motivo você sente um remorso ou culpa, seja qual for, isso precisa ser deixado diante do altar de Deus. Isso, pode se aproximar. Não tem problema, não chega perto. Deus te abençoe, filha. Vem se aproximando, vem. Venha, venha. Não se constranja não fique com temor diante da multidão. Importa agora é você com Deus. Importa como é que você vai sair daqui hoje. Importa é a paz que você vai receber. Venha, venha. Não importa o que foi, não precisa falar a ninguém. Você sente remorso, sente culpa. Isso, se aproxime, venha. Hoje é o dia.
O dia que Deus preparou para você. Pode vir. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, eu te louvo, te agradeço e te bendigo pelo culto dessa manhã, pela mensagem pregada, pelo resultado dessa mensagem. Eu oro por todos esses irmãos que estão aqui à frente. E o Senhor que conhece o interior sabe o que eles estão sentindo, o que eles estão passando, o que os incomodou, o que está tocando neles. E agora eu peço que o Senhor traga aquele bálsamo, aquele frescor, aquela paz, aquela alegria que só o Senhor pode dar ao coração que se volta para Ti, que se chega à Tua presença. Esses irmãos estão expondo diante do Senhor alguma coisa íntima deles, alguma coisa que passa na mente, que passa no coração deles, e é diante do Senhor que eles estão se apresentando, esperando do Senhor um tratamento. Então trata deles agora, cuida deles, Senhor, que essas feridas sejam tratadas, sejam curadas e que eles sejam abençoados, Pai. Eu lhe peço, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, para a Tua glória e louvor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Senhor, abençoe vocês, irmãs. Deus abençoe vocês. Podem voltar aos seus lugares abençoados, com paz, com alegria, tranquilos. Glorificado seja o nome do Senhor. Aplaude a Deus, o glorifica pela sua palavra revelada a nós. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Halloween não é festa infantil. Halloween não é brincadeira, é bruxaria, é satanismo. Não é do calendário, não. É satanismo, é culto à morte, Halloween. Você, pai, que incentiva, que permite, que autoriza, que deixa seu filho participar de festa de Halloween, que compra roupinha, brinquedo, doce de Halloween, você está ensinando seu filho ao satanismo. É isso que você está fazendo com ele. Não adianta dizer com aquela cara boba de que não tenho maldade, vai para o inferno sem maldade. Mas você e o seu filho vão, porque é satanismo Halloween. Não é porque toda hora se fala em todo lugar, festinha, 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 que vira festinha. Culto à morte, a caveira, é coisa de satanismo. Então não é porque foi colocado um calendário, porque as escolas fazem, porque vai na loja e tem lá bruxinha para todo lado, e que tem abóbora decorada com bruxa, que com o passar do tempo isso vai ficando bom. O que é mal continua mal, depois de 1000 anos continua sendo mal. Não passa a ser bom. Acorda. Decide logo o que você quer, ser de Deus ou ser do diabo. Decide quem é teu pai. Não fica titubeando entre dois caminhos. Quer ser crente e fica vivendo no mundo, no sistema do mundo, entregue a Satanás, e depois fica um péssimo crente cheio de mau testemunho, com a vida vazia, e ainda com a sua vida fica anunciando que não vale a pena ser crente, porque as pessoas olham para você e falam: é crente aquela pessoa triste, amarga o tempo inteiro. É, porque você prega satanismo com as suas ações. Então não adianta vir para a igreja e carregar a Bíblia. Desvia logo, se é isso que você quer. Não fica dividido entre dois caminhos. Agora o que eu te aconselho é que você se arrependa, peça perdão a Deus, jogue fora todas essas práticas malignas e ocultas e viva em sinceridade diante do Senhor. Tem gente que até já perdeu o medo dessas caras feias, desses esqueletos. Tem gente que acha tudo divertido, comemorar a morte como algo bonito. Pois não é não, viu? Vou te explicar. Vou te contar porque não penso assim, porque não acho legal o Halloween. A Bíblia não ensina que os mortos ficam andando por aí. Ela diz que eu sou o filho da luz, então não quero o mal e da morte. Eu me afasto bem longe, quero só o que é de Jesus.
Pois não é não, viu? Vou te explicar. Vou te contar porque não penso assim, porque não acho legal o Halloween. A Bíblia sempre diz pra espalhar somente o amor por aí. Ela diz que eu sou filho da luz, de tudo que é do mal e da morte. Eu me afasto bem longe, quero só o que é de Jesus. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas colorido com seu amor perfeito. Eu escolho a vida, ela é mais divertida. Deus não fez um mundo de escuridão, mal e medo, mas colorido com seu amor perfeito. Travessuras? Tô fora! Fazer o bem que é legal. Imagina! Comemorar a